atividade que nós vamos então realizar, que já víamos divulgando, a palestra com o Dr. Fábio, em torno do tema vazio existencial e espiritualidade. Nós possamos ter nesta noite bons momentos reflexivos e de paz aqui. Então nós vamos ler uma mensagem inicial que diz assim: faze algo. Não te deixes anular pelas horas vazias. O comodismo é ponte para o remorso. O tédio resulta da falta de iniciativa. Ainda hoje pode ser útil ao bem, valendo-te dos recursos que possuis. Uma palavra de consolo para quem sofre, um momento de atenção a quem experimenta o abandono, um simples pedaço de pão a quem tem fome. São atitudes que podem te preencher por dentro, permitindo que alcances a plenitude interior. Entretanto, se não te consideras em condições de ser útil aos outros, faze algo em favor de ti mesmo. Evita o pessimismo. Abre espaço para o estudo elevado. Alimenta os ideais nobres. Sintoniza com o alto através da oração. Lembra que a oportunidade que te sorri agora, convidando-te à paz e ao progresso, é única. Cabendo a ti mesmo seguir para a felicidade ou a frustração mediante a escolha que fizeres. Essa mensagem é do Espírito Sheila e consta nessa pequena obra, A Mensagem do Dia. Então, que essas reflexões que a nossa irmã nos proporciona, estimulando-nos a doar algo de nós, e também a procurarmos pensamentos mais positivos que evitem o desânimo, a falta de fé e a desesperança, possam desejar nos envolver e nós podemos assim nos preparar para uma oração que dará abertura à nossa atividade. Quem quiser fechar os olhos, sinta-se à vontade para fazê-lo. E assim nós vamos atrair para nós as boas energias de paz, de esperança, estabelecendo também uma boa sintonia, uma boa concentração, para que os ensinamentos desta noite possam permanecer conosco, possam nos ser de fácil compreensão. Isso nos ajudará, com certeza, a fortalecer a nossa fé e a nos dar mais equilíbrio e sustentação no nosso cotidiano. Que as bênçãos divinas estejam conosco, abençoando-nos neste momento. Que assim seja. Então agora nós passamos a palavra para o Fábio, que é médico oncologista do CACOM, o Centro de Alta Complexidade em Oncologia de Juí, centro esse que atua junto ao Hospital de Caridade, e é também expositor espírita. Abordará nesta noite o tema, como já referimos, vazio existencial e espiritualidade. Após a sua abordagem, fica um espaço aberto para perguntas, para algumas colocações que vocês desejarem. É um espaço bem informal para o nosso aprendizado mesmo. Quando vocês fizerem as perguntas, o Fábio vai repeti-las, porque nós temos um espaço aqui ao lado que permite que assim mais pessoas possam estar assistindo a sua palestra, e
e eles não escutam a pergunta, né? Por isso que ele vai então repetir ela quando vocês a fizerem. Então, que nós possamos ter bons momentos e passamos então agora pelo Fábio. Obrigado, Yara. Uma boa noite a todos. Importante essa colocação para ninguém pensar que eu estou ficando aí já, né, senil, esclerosado, repetindo as coisas. E a escolha do tema vazio existencial e espiritualidade, ela foi feita de propósito depois desse período que nós passamos, né, chamado Carnaval, onde o nosso país é então famoso no mundo inteiro, né, sendo representado como pessoas nuas, né, muitas vezes completamente sem roupas, tocando tambor, que durante 4 dias se entregam, né, aos mais diferentes abusos para extravasar a sua felicidade, né. Eu acho sempre interessante o Carnaval que todo mundo pertence à realeza e à monarquia, né, são imperadores, imperatrizes, né, sempre pessoas extremamente destacadas. E a questão é: será que extravasamos realmente felicidade? Algumas vezes nós conversamos aqui nesse mesmo espaço sobre esse conceito de felicidade. E eu gostaria de usar na nossa viagem de hoje sobre o tema as palavras de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês radicado na Inglaterra, que talvez seja um dos maiores pensadores contemporâneos. Importante frisar que ele tem hoje 92 anos, né, está em plena atividade, está lançando seu 40º livro sobre o assunto, e ele colocava que nós vivemos hoje no que ele caracterizou de modernidade líquida ou tempo líquido. Ou seja, todas as nossas relações, tudo que a gente pratica na vida são coisas passageiras, fluídas, nada é feito para durar. E isso está representado especificamente porque nós somos aquilo que nós consumimos. A nossa felicidade, ela está ligada ao consumo, e as nossas relações se tornam líquidas também porque tudo é encarado na superficialidade. Então nós postamos o tempo inteiro, nós fotografamos sem parar tudo que nós vimos, nós compartilhamos aquilo que nós fazemos a todo momento, né, coisas extremamente interessantes, tipo acordei, né, está calor lá fora, né, e geralmente recebemos respostas também interessantes do tipo kkkk. Né? Então toda a nossa rotina ela acaba sendo influenciada por essa maneira nova de pensar, porque hoje os conceitos são extremamente superficiais e eles estão em constante transformação. Então, o que é verdade hoje pode já não ser mais verdade amanhã. Nós buscamos sempre preencher essa nossa angústia através de uma busca pela felicidade, que talvez seja o grande ponto de interrogação. Se nós voltarmos um pouco para uma geração ou duas atrás, e até a nossa própria geração, a grande maioria que se encontra aqui hoje, nós tínhamos, quando no início da nossa vida, sempre que estabelecer uma meta para a nossa existência. Nós precisávamos construir carreiras sólidas, nós precisávamos definir assim, todo um plano e um roteiro de vida. Então, se nós pegarmos na década de 70, na década de 80, você planejar bem a sua vida era fundamental para que você estabelecesse metas, para que você estabelecesse realmente objetivos que você pudesse cumprir. Hoje, nós vivemos num mundo onde tudo é mutável, tudo é passageiro, tudo se transforma muito rapidamente. Eu me lembro ainda do meu pai conversando comigo, né, logo na minha juventude, que eu deveria fazer um curso de datilografia, que isso seria fundamental para o meu futuro. Tem gente aqui, depois eu explico lá fora, né, o que é datilografia, né, para os mais jovens aí que não saibam ainda o que é isso. Nós pesquisávamos em enciclopédias,
não existia computador. Pasma, outra revelação hoje surpreendente dos mais jovens, né? Não existia celular, nem internet, né? E a gente não poderia pesquisar tudo no Google, né? Tinha que pesquisar na mão mesmo. E nós tínhamos que viver de acordo com essas normas e essas regras. Agora, o mundo é um mundo de constante transformação e de opções para todos os gostos e todos os gêneros. E nós temos que estar escolhendo e moldando a nossa vida de acordo com essas opções. Mas, muitas vezes, nós sofremos a pressão da sociedade, a pressão do grupo que nós convivemos, para que a gente também faça determinada escolha. E a gente siga esse efeito manada de estarmos sempre reagindo e agindo de acordo com o grupo. Então, parar para refletir de que maneira nós estamos vivendo hoje é fundamental. Essa modernidade líquida, ela se caracteriza, então, primeiro, pela globalização, então, que derruba as fronteiras, que possibilita que hoje nós tenhamos acesso a informações do mundo inteiro, que nós possamos acessar 5.000 notícias, termos aí 3.000 amigos no Facebook, termos inúmeros grupos de WhatsApp. Quando nós voltamos de férias com a nossa família, agora no verão, a minha filha de 10 anos, que já tem o seu celular, com uso limitado, nós ligamos o Wi-Fi dela e começou a entrar mensagens do WhatsApp. O celular travou. E aí eu e a Patrícia fomos ver, eu perdi a conta de grupo de WhatsApp, que os colegas de 10 anos têm, sei lá, 20, 30 grupos, né? Eu fico imaginando o seu dia inteiro lendo isso e postando e respondendo, você não faz absolutamente mais nada. E isso tem influência direta no tipo de relação que nós acabamos desenvolvendo hoje. Porque se nós estamos o tempo inteiro postando, acessando, será que nós temos tempo para um contato realmente real e não virtual? Ou as nossas relações elas acabam se tornando também superficiais? Quer dizer, se você não está mais me agradando, eu simplesmente te deleto do meu grupo, né, ou da minha conta de Facebook, ou te deleto da minha vida. E aí eu não preciso mais encarar a vida real das relações como elas se desenvolvem. Então, tudo se transforma muito rapidamente, tudo muda muito rapidamente. Associado a isso, nós temos também um individualismo brutal, onde as pessoas pensam única e exclusivamente no eu. Qualquer pessoa hoje sabe, né, por qualquer conversa, que se ela chegar em casa e disser, eu estou cansado, qual é a resposta que ela vai receber da pessoa que ela está conversando? Eu também. Mas eu tenho dor no meu corpo. Mas eu tenho dor no meu corpo há uma semana. Mas eu não consegui dormir essa noite, né? Mas eu não durmo há 3 noites. Mas eu tenho uma dor de cabeça. Mas eu tenho um tumor. Ninguém escuta ninguém, né? As relações se baseiam basicamente nisso. Eu sou de Áries. Mas eu sou de Escorpião. O meu filho tem 17 anos. Meu filho tem 19. Então, nós só falamos de nós mesmos, só pensamos em nós mesmos, e essa individualidade exacerbada nos coloca numa posição de solidão frente à multidão. Eu sou tão solitário que eu preciso ter, então, uma multidão de amigos, né, na minha rede social, para que eu possa, então, estar recebendo essa retroalimentação, para que eu possa, então, estar sendo curtido pelas pessoas, para as pessoas dizerem, olha, que bacana que isso que você está fazendo, que legal, para que eu possa, então, dentro da minha análise da minha vida, entender que a minha vida vale a pena, né? Porque realmente eu não consigo entender o sentido dessa existência. E nós vivemos sempre brigando e fazendo essa disputa por 2 sentimentos, que são sentimentos antagônicos, que o maior desafio é de nós atingirmos o ponto de equilíbrio. Um deles é a segurança e o outro é a liberdade. Segurança de nós termos um bom emprego, segurança de nós já termos o nosso patrimônio, de nós conquistarmos a nossa família, de nós acharmos que isso nos traz, então, segurança,
né? Mas muitas vezes isso nos tira o quê? A liberdade, isso nos escraviza. Porque todos aqui devem lembrar na juventude que se faziam viagens, né, com mochila, a gente ia viajar para lugar, não reservava hotel, né, não planejava nada, chegava nos locais. Agora, quando a gente chega numa certa idade, ninguém sai de casa sem fazer uma planilha de Excel antes, né, estabelecendo todo o roteiro. Por quê? Porque nós temos extremo medo de que isso possa ameaçar a nossa segurança. Isso nos tira a liberdade. Por outro lado, viver em liberdade o tempo inteiro, de maneira até inconsequente, acaba nos levando ao caos. A nossa vida vira um caos porque nós não temos segurança de planejar absolutamente nada. Então, poder estabelecer esse ponto de equilíbrio é fundamental e faz com que a gente chegue, então, na questão mais importante. O que é a felicidade? A maioria das pessoas, quando perguntadas, você é feliz? A pessoa vai responder, eu tenho um carro, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego. Né? Ela vai tentando expressar sua felicidade por coisas que são periféricas, porque ela não consegue chegar no ponto fundamental. Eu tenho consciência absoluta do sentido da minha existência? E dentro disso tudo, se eu estou vivendo num tempo líquido, num tempo onde as coisas mudam muito rapidamente, isso significa que eu estou seguindo o efeito manada e eu vou mudando os meus gostos e as minhas posições, as minhas características o tempo inteiro e não consigo ter convicção daquilo que realmente importa, daquilo que realmente vale a pena. Então, quando eu faço a reflexão de o que eu estabeleci para a minha vida, eu às vezes me sinto um peixe fora d'água, porque eu não consigo assim imaginar que a gente possa ser feliz o tempo inteiro num mundo com tantos problemas. Se a gente tem consciência de como o mundo é hoje, né, e eu preciso dizer mais uma vez e alertar quem está nessa sala, né, que muitas vezes a gente age como um otimista exagerado sem ter consciência da situação. Se vocês acham, por exemplo, que o nosso país vai melhorar esse ano, né, você está mal informado. Se você acha que a nossa economia vai melhorar esse ano, né, posso te dizer que você está vivendo num mundo paralelo. Né? A realidade não é essa. A realidade é que nós vivemos num mundo com problemas, nós vivemos cercados de pessoas completamente perdidas, né, andando em círculos e buscando a felicidade em algo que elas não sabem exatamente o que é, e esse nível de consciência nos traz o quê? A responsabilidade de nós termos que agir e viver de acordo com o que nós acreditamos. Mas no que nós acreditamos? O que nos traz a certeza de que realmente nós estamos vivendo bem e que nós possamos ser felizes da maneira como nós estamos vivendo? Eu estava lendo um artigo agora há pouco, né, que falava sobre a busca da felicidade, um psicanalista chamado Contardo Caligares, e ele colocava uma frase no final do artigo que dizia que feliz é aquele, né, que não desperdiça o tempo da sua vida buscando a felicidade. Quer dizer, eu não estou ocupado buscando a felicidade, estou fazendo outras coisas. Porque o buscar a felicidade, estar em busca dessa felicidade, ela muitas vezes nos traz de sabores, né? Muitas vezes ela nos traz angústia, nos gera ansiedade. O budismo nos coloca que a infelicidade está na busca constante da felicidade. Então essa busca da felicidade nos torna infelizes. Por quê? Porque eu quero um carro e eu acho que aquilo vai me fazer feliz e é aquele modelo que realmente vai ser, né, vai me tornar uma pessoa diferenciada. Aí eu vou lá, compro o carro com sacrifício, né, faço 60 prestações, né, não tenho dinheiro nem para pagar o seguro e nem o IPVA, e aí eu chego em casa achando que eu sou o máximo e eu olho para o lado e o vizinho comprou o mesmo modelo e ainda a mesma cor, né, que é para me boicotar provavelmente, né, e aí eu descubro que, puxa vida, né, o que eu achava que me faria feliz, eu já não sou mais tão feliz. Então essa busca da felicidade,
ela nos gera angústia, exatamente porque nós estamos buscando a felicidade, talvez no lugar errado. E o fundamental aqui é que dentro de toda essa mudança, de toda essa quantidade de informações que nós temos hoje, buscar uma disciplina, buscar diretrizes para a nossa vida, na qual a gente possa tornar a vida mais compreensível e mais racional, faz toda a diferença. Por isso que a doutrina espírita nos coloca que a busca da felicidade, ela passa pela caridade. A Yara falava na mensagem em preencher o nosso vazio, em preencher o nosso tempo, fazendo algo de bom pelas outras pessoas. E se nós ainda não atingimos esse nível de evolução, que a gente comece fazendo por nós mesmos. E aí entram os conceitos de, primeiro, amor próprio, o auto-perdão, para que nós tenhamos a capacidade de perdoar as outras pessoas, entender que nós estamos aqui nesse mundo, né, como uma passagem para um aprendizado e para o nosso crescimento. Hoje nós estávamos todos envolvidos no velório de um paciente meu, um amigo, que era o seu Neilson, pai da nossa colega Irã, e lá no velório eu contava que o seu Neilson, mesmo com a doença, seguiu vivendo de uma maneira muito feliz, muito positiva, né? Não parando para se preocupar muito com a doença, porque se a morte é inevitável para todos nós, será que nós estamos precisando mesmo se preocupar tanto com ela? Será que a gente não tem que se preocupar mais com a vida e a maneira como nós estamos vivendo? E se nós acreditamos, né, que a vida não termina aqui, que é apenas esse corpo que é devolvido à natureza, que nós vamos seguir a nossa existência em outros planos, como tem que ser, então nós passamos a entender que nós temos que buscar preencher esse vazio existencial através da prática do bem, da prática da caridade, porque isso vai gerar em nós todo um processo de reforma íntima, processo de transformação, de evolução, nos tornando pessoas melhores, fazendo com que a gente possamos nos tornar pessoas mais desapegadas, pessoas mais focadas naquilo que realmente interessa. O que atrapalha o nosso caminho é essa quantidade absurda de informações e de ofertas e de tentações para o consumo e que fazem com que a nossa vida se torne vazia. E aí, numa formação reativa, como é que nós acabamos tentando preencher esse vazio existencial? Consumindo de uma maneira desesperada para ver se aquelas coisas materiais preenchem esse vazio e fugindo através das drogas, através do álcool, né? Através de relações que não são salutares. Então, todas essa busca de satisfação dos nossos instintos através de coisas que nos deem prazer, elas satisfazem o nosso instinto físico, mas espiritualmente elas não nos completam e não nos preenchem. O que dá sentido para a nossa existência, e é isso que Allan Kardec nos trouxe através da decodificação da doutrina espírita há mais de 150 anos, é a busca da felicidade e da nossa transformação pela caridade. Caridade em forma de trabalho no bem, em forma de possibilidades de modificar a vida das outras pessoas. Quantas oportunidades nós temos de poder fazer o bem todos os dias? E será que nós temos o discernimento suficiente para aproveitar todas essas oportunidades? O que nós estamos fazendo, então, do nosso dia a dia? Então, preencher esse vazio existencial está ligado diretamente com a possibilidade de nós, conhecendo, né, o motivo real da nossa existência, entendendo o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, podermos melhorar a nossa vida, podermos transformá-la e focando em coisas que realmente interessam. A caridade é estabelecida por Jesus no Evangelho como a possibilidade de nós
perdoarmos as imperfeições alheias, perdoar ao próximo, sermos indulgentes com as imperfeições alheias e, claro, o amor ao próximo, que é a possibilidade de a gente trabalhar o tempo todo focado nisso. Inúmeras são as possibilidades. Basta olhar para o nosso país, basta olhar para a necessidade que nós temos como nação ainda de crescer na educação básica, na formação dos nossos filhos como cidadãos de bem, em pessoas que respeitem o ser humano, em pessoas que deixem esse lado egoísta e passem a pensar um pouco no coletivo, nessa força transformadora que nós temos dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade, de melhorar a vida das pessoas. A vida não é uma festa. A vida é uma oportunidade que nos é dada para a nossa evolução. Mas nenhum de nós vai poder completar esse estágio evolutivo enquanto existirem irmãos mergulhados na mais completa miséria e ignorância. Quando existirem pessoas queridas, próximas a nós, completamente perdidas, mergulhadas em falsas ilusões e desperdiçando a sua vida. Então, o nosso crescimento ele é coletivo, ele não é individual. Nós não podemos imaginar que nós vamos viver de uma maneira virtual e que aquilo possa acontecer com a realidade. Ninguém é o tempo todo feliz, ninguém vai estar postando sempre belas festas, viagens, situações materiais. Vocês querem um exemplo mais forte do que viajar, né? Que a pessoa vai lá, faz um sacrifício, viaja, e hoje viajar é uma grande possibilidade. Você volta de um lugar, aí chega alguém e diz, mas você não foi para tal lugar, né? Eu fui para a Argentina e conheci Buenos Aires. Ah, muito bem, mas você não foi para Mendoza? Não. Ah, então vamos a Mendoza. E volta em Mendoza. Ah, mas você não foi a Punta del Este? Ah, então vamos a Punta... E assim a pessoa vai buscando o seu lugar e esquecendo que o seu lugar é o lugar onde ela está. Nós estamos, e Chico Xavier nos dizia isso, no lugar que nós precisamos estar, com o corpo que nós precisamos, com a família que nós necessitamos, com a profissão que nos foi designada, com a situação de vida que nos foi designada. Ah, mas eu nasci em Juí, uma cidade com tão poucas possibilidades. Será? Será que eu não tenho a possibilidade de fazer um trabalho diferente pela minha comunidade e modificar a vida das pessoas? Basta olhar para o lado, a gente está cheio de exemplos positivos. Às vezes nós nos pegamos nos exemplos negativos da televisão, né? Aquele banho de sangue que a gente vê nos telejornais, que chamam a nossa atenção, porque essa também é um chamado instintivo, né? Que é o nosso instinto de preservação e de defesa. Então eu presto mais atenção nas notícias negativas, porque Porto Alegre já não dá para ir mais com tanta calma, porque a gente já está sendo assaltado e sequestrado lá. Então essa notícia a gente grava mais fácil. Mas são inúmeros os exemplos positivos que a gente pode ver muito próximo a nós. E será que nós precisamos realmente de coisas extraordinárias para começar a fazer o bem? Ou será que a gente pode começar a fazer o bem através da caridade moral, escutando as pessoas? E a pessoa chegar para você e dizer, olha, eu estou com dor de cabeça, você é mesmo? Ué, o que será que está acontecendo? Acho que essa pessoa vai se surpreender, ela vai dizer, meu Deus, e agora como é que eu continuo essa conversa? Né? Nós estamos acostumados a falar somente de nós. Né? O que interessa é nós tentarmos expressar isso. Ah, mas eu sofro, eu tenho problemas, e criamos, vejam como isso é interessante, problemas na nossa vida para tentar justificar esse vazio que nós sentimos. Então aí surgem os problemas materiais, surgem os problemas de saúde, surgem os problemas familiares, tudo para tentar às vezes desviar o foco, que é a gente poder chegar ao nível de consciência da nossa existência, do que nós estamos fazendo aqui. E como nós temos medo dessa solidão e medo desse confrontamento, o que a gente faz? A gente busca lugares cheios de gente, né? Busca lugares agitados, busca festas barulhentas, busca grupos sociais onde está se debatendo tudo ao mesmo tempo, porque aí eu não preciso pensar, eu vou estar girando o tempo inteiro, eu vou estar em contato com o mundo inteiro
autocrítica da minha situação de vida. Então a tecnologia, ela nos trouxe a realidade isso. Nós precisamos saber usar com mais discernimento. A tecnologia traz a transformação também das gerações, né? Antigamente, a pessoa de idade era a pessoa que ensinava, né, e sabia mais. Agora, o que a gente vê? Né? Crianças de 2 anos de idade que sabem muito mais de tecnologia do que nós, de 44. Né? E isso também faz uma mudança de paradigma que mostra que nós temos que continuar nos atualizando e continuar vivendo. E a ideia da pessoa que se aposenta cedo, ele vai colocar o seu pijama, né, e vai ficar lá reclamando do governo, da sua baixa aposentadoria, ela sumiu. Porque hoje isso é inadmissível dentro do nosso tempo. E nós, mesmo aposentados, temos a possibilidade de estarmos produzindo, trabalhando e mostrando algo através das experiências que nós vivemos, em trabalhos que a gente nem imagina. Né? Então, acho que chega a hora de nós nos confrontarmos conosco mesmo. Que nós podemos fazer essa autocrítica. Que nós podemos começar a viver as relações que sejam relações físicas novamente e não só relações virtuais. Que a gente possa confrontar as pessoas, que a gente possa entender que sim, as pessoas têm problemas, que às vezes é importante para a gente que a gente tenha desavenças, discordâncias, que a gente aprenda a conviver com elas, a respeitar o próximo, a auxiliá-lo na sua caminhada, porque se nós chegamos aqui hoje no ponto que nós estamos, é porque logo ali atrás, um tempo muito remoto, nós também fomos auxiliados e perdoados para que nós chegássemos até aqui. Então nós precisamos também fazer o nosso papel. Então, o convite que eu faço para que a gente possa preencher o nosso vazio existencial é: faça a sua reflexão. Já dizia Santo Agostinho, usando um provérbio antigo: conhece a ti mesmo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui na minha vida? Qual é o sentido da minha existência? Como isso vai se desenvolver de agora em diante? E mais, como eu estou conduzindo a minha vida frente a todas essas oportunidades? Será que eu estou conseguindo refletir e ter um discernimento adequado sobre ela? Ou será que eu estou indo com a multidão que vai me dizendo: vista isso, compra aquilo, coma isso, consuma tal coisa? É a angústia de nós termos que ser sempre de acordo com o que a mídia nos dita, como se nós não fôssemos envelhecer, como se nós não fôssemos chegar próximo à morte, como se nós não fôssemos morrer. Então a gente vai vivendo assim, né? Deixando essa preocupação um pouco de lado, quando nós naturalmente temos que entender que todos esses processos são etapas da nossa existência e que não existe nada de errado com isso. Mas aí vem toda a questão da aceitação, do entendimento e da crença de que nós não estamos aqui ao acaso, que todos nós temos um objetivo de vida bem claro, que nós estamos aqui com uma determinada missão e precisamos evoluir e crescer, cada um com as suas necessidades, mas sempre convivendo em grupos. E o primeiro aprendizado sempre é a família. A família que nos possibilita que a gente aprenda, que a gente divida alegrias, tristezas, que a gente aprenda a desenvolver paciência, que a gente tente transmitir para os nossos filhos o melhor de nós, também se moldando e podendo passar, né, o nosso conhecimento. Então é um desafio. Eu sempre brinco que uma existência só é muito pouco para nós termos que desenvolver tudo isso. Nós vamos voltar várias e várias vezes, quantas forem necessárias, nas mais diferentes situações, para se completar esse processo. E mesmo que nós estejamos lá na frente, sempre vão existir pessoas precisando de nós, precisando do nosso apoio e precisando do nosso auxílio, porque ninguém vive sozinho. Isso não existe.
Temos que aprender a valorizar as pessoas pelo que elas são, não por aquilo que elas aparentam que são. Entender de uma vez por todas que essa consciência nos traz responsabilidade. Então, às vezes, você, entendendo isso, deixa de agir eternamente como um adolescente e passa a entender de uma vez por todas que nós precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades e o tempo de vida que nós temos. Não deixando para amanhã, fazendo o melhor a cada dia, fazendo um balanço, e o conhece a ti mesmo tem relação com isso, a cada noite pensando como eu agi hoje, o que eu poderia fazer de melhor amanhã, né, para modificar a minha vida e a minha existência. Entendendo que o trabalho nos dignifica, que a ideia que nós temos de estarmos em algum paraíso, aí, né, numa vida ociosa, sem fazer absolutamente nada, ela é interessante talvez por um dia, 2 dias, uma semana. Só que chega o tempo em que a nossa consciência nos cobra de que nós estamos aqui com uma determinada missão. Então, usar o conhecimento que o Espiritismo nos traz e que nada mais é do que seguir princípios cristãos, transforma a nossa vida, transforma a nossa existência e possibilita que a gente possa pensar num futuro melhor para nós, para os nossos filhos. Nós estamos num período de ajuste. Nós somos os grandes cobaias de toda essa experiência tecnológica e essa revolução que está acontecendo. E nós também vamos aprender com essas experiências a como viver melhor com tudo isso. Será que eu preciso de toda essa tecnologia? Eu vi a entrevista de um psiquiatra paulista que contava que num manicômio na década de 70 era normal os esquizofrênicos estarem caminhando sozinhos pelo corredor, fazendo esse gesto, né, e falando sozinho, né, e que ele descobriu, passado anos, que não eram esquizofrênicos, na verdade eram visionários, né, porque viram que na verdade hoje as pessoas andam falando no celular, né, o tempo inteiro, né? Então vejam aí como nós temos as pessoas, e às vezes a gente tem que ter essa capacidade de rir de si mesmo, né? Eu às vezes me pego no elevador tentando segurar alguma coisa com a mão, explorando o celular aqui, né? E falando ainda com as pessoas que estão dentro do elevador e segurando a porta, e aí a gente para e pensa, cara, será que eu preciso disso mesmo? Essa loucura do tempo, de administrar o tempo, que nós perdemos a capacidade muitas vezes de discernimento, de clareza do que é realmente necessário ou não. O que é urgência e o que é emergência? O meu trabalho dentro do hospital, o meu trabalho conectado com pessoas de vários lugares do país, então tudo é para ontem, tudo é urgência e emergência. Então a gente tem que aprender dentro da urgência o que é emergência, né? Para você dizer, não, isso tem que ser feito agora, isso tem que ser feito hoje, e isso pode ser feito amanhã, para que a gente também não seja sugado por toda essa ansiedade que é geradora certamente de muitas doenças. Não é um desafio fácil. O convite que eu faço a todos hoje, nessa noite, então de domingo, né, onde passamos então a semana do Carnaval, finalmente o ano começou no Brasil, é que a gente possa sair hoje dessa casa espírita com a possibilidade de fazer essa auto-reflexão, entender como está a minha vida hoje e de que maneira eu posso conduzi-la melhor, como eu posso deixar um pouco de lado a ansiedade, as aflições, a falta de tempo, como eu posso administrar melhor toda essa pressão tecnológica sobre as nossas cabeças. Será que eu preciso realmente estar buscando a felicidade? Ou será que a felicidade é um processo que nós construímos nos nossos dia a dia, através das nossas relações interpessoais? E aos poucos a gente vai conseguir moldar e entender que a vida é a experiência transformadora e a dádiva que Deus nos deu, e que nós felizmente podemos usufruir dela.
essa existência é apenas uma etapa de tantas outras que virão por aí. É nisso que a doutrina espírita acredita, é isso que nós dessa casa queremos compartilhar com vocês, e é esse o convite que Jesus nos faz. A caridade acima de tudo, o amor ao próximo e a indulgência com a imperfeição dos outros. Que todos tenhamos uma boa noite, e agora eu abro então para as perguntas. Que podem vir inclusive da sala ao lado, né? Para que nós não estejamos sempre. A noção de imortalidade dá um significado, um sentido para a vida, poderia ser assim, uma proposta para diminuir o vazio existencial? A pergunta é se a noção de imortalidade faz diferença e pode servir de proposta para diminuir o nosso vazio existencial. Eu diria, como médico que cuida de pessoas com doenças graves, que a pessoa que tem a fé de que a vida não acaba aqui, ela se cuida mais. Porque eu tenho essa noção, né? Então, vou dar um exemplo bem clássico. O paciente que chega diagnosticado com câncer de pulmão e que fumou bastante. Então, a reação da família é: doutor, agora deixa de fumar, né? Porque agora não adianta mesmo. E na verdade, se a vida continua, nós precisamos nos livrar dos nossos vícios, porque senão nós vamos levar essa dependência, que vai estar atrelada então ao nosso perispírito, ao nosso espírito, para o mundo espiritual. Então, nós entendendo esse conceito, eu vou entender que, bom, não adianta nada eu sair por aí no carnaval, né? Literalmente aí tomar todas, né, e extrapolar, porque eu vou estar plantando algo que eu vou ter que colher mais adiante. Eu vou estar resolvendo alguma coisa extrapolando isso? Não, eu vou estar empurrando meus problemas com a barriga e deixando que eles estourem, que eu tenho que resolver depois, até com mais dor de cabeça e ressaca, né? Então, a visão da vida com responsabilidade, ela nos cobra um preço alto, mas ao mesmo tempo ela nos liberta. Nos liberta porque se a gente sabe que a gente não está aqui à toa, se a gente sabe que tudo que nós construímos através do nosso caminho, existe uma lei de ação e reação, ou seja, se nós plantamos coisas boas, as coisas boas se voltam para a gente, e as coisas ruins da mesma maneira. Então eu começo a cuidar mais das minhas atitudes, dos meus gestos. Eu vou tentando deixar para trás o homem antigo e me transformando num homem novo. E aí me libertando, né, de coisas que às vezes me escravizam. Isso é fundamental, né? É a maneira como nós também conseguimos nos desapegar de determinadas coisas. Porque dessa existência nós levamos o quê? As coisas materiais. É que não são. Nós levamos toda a nossa bagagem de conhecimento e de aprendizado. Isso, o que nós somos hoje continua sendo e indo com a gente para toda a eternidade. Então, será que vale a pena mesmo se prender a tantas coisas materiais? Ou será que é hora de nós nos modificarmos? Então, a crença na imortalidade da alma traz para nós o quê? A responsabilidade, né, sobre a nossa saúde, entendendo que a nossa saúde física está interligada com a saúde espiritual.
conectar com uma mensagem, ao invés de falar pessoalmente com a pessoa, olho no olho. E aí vem a questão de como nós evoluímos intelectualmente em termos de tecnologia, mas moralmente muito pouco, né? Então, hoje nós nos escondemos atrás da tecnologia para estabelecermos relações virtuais superficiais, porque nessa relação eu simplesmente te deleto se você estiver me desagradando. Se você fizer um comentário que eu não gostei, eu te bloqueio e eu não vou ter que, né, te encarar olho no olho ou discutir isso, né, contigo cara a cara. Tinha um palestrante que contava que um sobrinho dele, que cada vez que ele repreende o sobrinho, né, o menininho de 3 anos olha para ele e faz assim, ó, com a mão. Ele julga que ele acha que né, no mundo virtual ele passa a mão na tela e passa para a próxima tela tentando, né, deletar ele da frente, né? E é assim que as crianças estão sendo educadas hoje. Você tem um problema, você desconecta, tudo bem, você me incomodou, né, pelo Facebook, pelo WhatsApp, eu simplesmente te deleto. Mas nós estamos com isso vivendo naquilo que eu coloquei, na superficialidade das relações e deixando de lado as relações físicas, né, que são as relações verdadeiras que nós precisamos ter na nossa vida. Então, nesse caso, nós temos que ter muita tranquilidade de entender aquilo que eu coloquei. Nós somos a primeira geração a viver isso. Então, nós estamos servindo quase de cobaias, né, para aprender. Como tudo na vida tem um movimento pendular, que a gente, né, tem que ir até o extremo para depois atingir o ponto de equilíbrio, que é o caminho do meio, certamente nós temos muito a aprender pela frente. Mas o importante é que a gente tenha consciência disso, né, e que pare aí de ficar postando felicidade, né, que não existe na internet. Né? Pare de ficar tentando ser aceito, né, pelas outras pessoas o tempo inteiro, querendo que as pessoas nos curtam o tempo inteiro e buscando a nossa autoafirmação através disso. Quando nós entendemos que, por mais que às vezes a gente se sinta sozinho, essa sensação de solidão ela é fundamental para o nosso despertar, para a verdadeira sentido da nossa existência, que é a caridade e que só vai acontecer interagindo com outras pessoas. Não tem outro caminho. Eu acho que uma coisa que está acontecendo no dia também, os namorados, né? Eles terminam na internet. Então, tanto ela como ele não tem coragem de se encarar naquela hora. Então, eu acho que a pergunta pode ficar, caraca, eu falo personalidade, não sei. Como é que vocês encaram isso? Estamos falando aqui dos relacionamentos, a pergunta sobre os relacionamentos virtuais, e que então as pessoas terminam o relacionamento pela internet sem se encararem. A questão é, com isso eu estou escondido através da falsa ideia de que eu sofro menos. Só que esse tipo de relação, de maneira alguma, preenche a minha angústia e o meu vazio existencial e a minha necessidade de relações que sejam relações de carne e osso, que sejam relações verdadeiras. Então eu me escondo atrás disso, né, e no final o resultado disso é que eu me sinto sozinho e eu vou olhar lá, eu tenho 3.000 amigos na minha rede social. Por quê? Porque cada um está vivendo também essa mesma sensação de solidão. E vejam, um paradoxo muito interessante, que ao mesmo tempo eu tenho medo de me relacionar e de sofrer com aquele relacionamento, mas ao mesmo tempo eu me exponho o tempo inteiro pela necessidade de aceitação que eu tenho daquele determinado grupo. Então, as relações virtuais, elas acabam sendo uma fuga e uma maneira de nós tentarmos nos esconder do sofrimento, quando na verdade elas deveriam ser apenas uma maneira de você identificar pessoas que tenham afinidades com você e ter o prazer de poder estar com essa pessoa e desligar, né, e desconectar. Não desconectar a pessoa, mas desconectar a tecnologia para poder viver uma relação que seja uma relação real. E nós cada vez mais trocamos as nossas relações reais por relações virtuais.
Mas volto ao conceito, hoje tudo é virtual, né? Quem é médico aqui nessa sala sabe, né? Hoje tem o conceito da consulta virtual, tudo é por WhatsApp, né? Eu recebo foto de exames, esses dias o paciente mandou a foto do seu cocô para mim, para que eu analisasse, né? Com aquela pergunta, doutor, o que você acha? Né? E eu pensando, será que eu tive lido? Né? Muito bem feito. Você caprichou, né? Algum comentário desse, eu não sabia exatamente o que ele queria que eu respondesse ali. Então, a tecnologia gera esse tipo de, digamos, falta de etiqueta, né? Mas nós estamos engatinhando e é normal que as crianças aprendam no momento. E o cocô não era muito bonito. A pergunta é sobre a linguagem, né, e a evolução da linguagem. Isso dá uma palestra inteira. Que as pessoas, então, na redação do vestibular estão tirando zero, exatamente por não saber mais escrever. Claro, antigamente se escrevia voz-me-se, né? Se a gente vê algumas novelas de época, depois as pessoas passaram a se tratar por você, agora nós temos o VC, né? E muito provavelmente no futuro deva ser algo como existe no Porta dos Fundos, existe uma conversa só por emojis, né? Emojis, as pessoas não escrevem mais, ficam só mandando carinha, e aí tem um especialista do lado, né? Com duas pessoas se relacionando, e a pessoa do lado tem um consultor. O que ela está dizendo? Ah, não, a carinha quer dizer, ó, né, eu quero te encontrar hoje, tal hora, e que você vai ter que ter todo um manual, e certamente assim, ó, isso faz com que as pessoas parem de pensar. E vejo o quanto isso é preocupante, né? Eu sempre analiso assim, as músicas de hoje, as músicas da minha geração, por tudo que a gente estudou, dos artistas com a sua angústia existencial, e quanto a angústia existencial fez bem para a arte, né? Porque as pessoas expressavam os seus sentimentos, e esse sentimento que nós estamos falando agora é de vazio existencial. Hoje, se você chegar para uma pessoa e disser, que está se sentindo triste, Deus me livre, né? Você toma aqui fluoxetina, né? Tantas miligramas, você toma de noite um clonazepam, e aí a pessoa fica lá completamente chapada e não, você não pode ser triste, né? Existe a ditadura da felicidade. Se eu estou triste, eu sou praticamente um extraterrestre, né, dentro da sociedade, onde todo mundo é feliz, porque claro, eu abro o Facebook, se eu não tenho, se eu não sou uma pessoa assim, de pensamento forte, né, eu acabo tendo tendências até suicidas, porque eu abro o Facebook, os meus amigos estão sempre em altas festas, com os melhores carros, viajando nos melhores locais, né, sempre em situações assim de extremo prazer. Quando a vida real não é assim, a gente sabe que aquilo que está sendo postado é uma felicidade falsa. Então, essa questão de nós buscarmos sempre respostas imediatas faz com que as pessoas não leiam mais, que as pessoas não busquem, né, conhecimento de autores, e se produz hoje uma arte de muita baixa qualidade, né, de expressão de sentimentos assim muito instintivos. Então não existe mais espaço para as pessoas estarem expressando isso, o seu vazio existencial, porque isso está fora de moda. Eu não posso ser triste, eu tenho que ser feliz. Quando ser triste faz parte da nossa vida. Você vai perder alguém que você ama, você não vai ficar triste. Você passou por uma situação que você viu alguém em extremo sofrimento, você não vai se compadecer com aquilo, você não vai questionar, e a angústia nos faz isso, questionar o que nós estamos fazendo aqui,
afinal é isso que nós estamos conversando nessa sala hoje à noite. Qual é o sentido da nossa existência? Então eu fujo para a superficialidade, e tudo é superficial, tudo é bacana, né? Vamos pegar o exemplo, já estamos falando da religião. Religião hoje, o que está na moda? Na moda é a religião que fala de cura e de prosperidade, né? Falar sobre sofrimento, falar sobre sacrifício, falar sobre autorresponsabilidade, que nós somos responsáveis pela nossa existência. Ah, não, a gente tem que falar de Jesus que vai nos auxiliar a prosperar e a ter a solução dos nossos problemas financeiros e ajudar a curar as nossas doenças por um passe de mágica, por milagre. Tudo é buscado hoje num caminho fácil. Então, ao mesmo tempo que isso trouxe para nós a possibilidade de uma comunicação rápida, nós não podemos esquecer, né, de que nós precisamos continuar desenvolvendo a nossa língua e aprender o que é certo. Nós admitimos um estagiário lá no serviço de pesquisa do hospital, e no primeiro dia eu disse, olha, encaminhe esse e-mail com um documento para tal escritório, né? E ele digitou, tô mandando, e mandou o documento, né? Eu disse, meu Deus, né? Aí a gente vê que envelheceu, né? Tem que sentar e dizer, olha, bom dia, como vai, né? Eu sou fulano de tal, estou encaminhando o documento. Mas na verdade, né, esse tipo de conversa está ficando cada vez mais difícil, porque exatamente é a grande dificuldade do nosso país de pensar em educação. Eu acho que justamente as relações interpessoais com a tecnologia terminaram. Eu já vou contar uma história. Eu tenho uma tia que tem 95 anos. Um dia desses eu recebi uma mensagem dela, onde tinha uma fotografia, uma impressão de um diploma de computação. 95 anos, aí liguei para ela, no telefone. Vem cá, tia, a senhora está fazendo computação? Claro, terminei já a primeira fase, porque eu não consigo me comunicar com as minhas netas e com as minhas netas, só através disso aí. Então, eles não dão atenção aos amigos, sou idosa, então eu tenho que ir atrás do contato com eles, porque desapareceu o contato físico. Eu acho que nós, aquele negócio de botar a mão no ombro, conversar, isso está desaparecendo. Nós estamos, eu acho que nós estamos infelizes em função disso, da falta do contato interpessoal. Tem uma propaganda que fala, acho que é uma propaganda do abraço, né? Em que as pessoas se abraçando, né? E a gente chama atenção aquilo, né? As pessoas se abraçando, e quanto é bom um abraço. Eu não me lembro, tem uma monja, acho que é uma monja budista aí, ela é uma gordona, né, desse tamanho, imagina um abraço que ela deve dar. Ela viaja o mundo inteiro abraçando as pessoas e falando da importância do abraço e do contato físico, exatamente porque dentro das relações tudo virou virtual, né? O exemplo clássico disso que eu dou é quando bloquearam o WhatsApp naquela manhã. Eu achei sensacional porque eu entrei na sala, o hospital, para quem não sabe, tem uma sala dos médicos, né? Eu entrei, eu contei, tinha 14 médicos sentados na mesa de manhã conversando, tomando café e conversando, né? E eu disse, vem cá, vocês repararam? E todo mundo, o quê? Está todo mundo conversando, ninguém está, né, no celular, né? Mas é mesmo, né? Tem esse negócio do bloqueio do WhatsApp, não é tão ruim. No outro dia, que já desbloquearam de tarde, chegamos lá, ninguém estava conversando, estava cada um no seu aparelho, né, resolvendo os seus problemas. Então, esses são os problemas que a tecnologia nos traz. Mais uma vez eu friso, nós somos cobaias desse tipo de situação. E não adianta a gente tentar virar as costas com relação a isso, né? Nós precisamos nos adaptar, mas tentar usar isso com mais sabedoria, com mais parcimônia. Por exemplo, uma amiga nossa que nos contou que chama os filhos para jantar. Pessoal, o jantar está na mesa. Silêncio, né? O jantar está na mesa, o jantar está na mesa. Ela vai para o Facebook e manda jantar na mesa. E aí está todo mundo
2 segundos sentado na mesa. Dentro de casa. Esse é o exemplo básico. Tinha mais uma pergunta aqui. Doutor, qual o grau da relação entre o vazio existencial e a criminalidade? Medindo o grau de relação entre o vazio existencial e a terminalidade. Criminalidade. Quando você não entende o que acontece com a tua vida e por que você está em determinada situação de vida, isso faz com que seja gerado em você toda uma raiva, uma revolta, né, e uma insatisfação com o mundo. Você acaba querendo descontar do mundo. Então, isso gera nas pessoas uma justificativa para fazer determinadas coisas, determinadas atrocidades. Nós temos vários tipos de atrocidade aqui. Todos esses crimes mais bárbaros que a gente vê, que é uma violência brutal, quase animalizada, isso se deve a espíritos ainda muito pouco evoluídos, que agem basicamente por instinto. Na maioria das vezes, essas pessoas elas estão sob efeito de substâncias que acabam eliminando ainda mais a sua capacidade de discernimento. Um exemplo clássico é o crack, né? Que o psiquiatra especialista nisso colocava que o crack nas crianças ele ataca a região frontal, que é a região fácil que você tenha discernimento sobre o certo e o errado. Então você acaba matando a tua própria mãe em busca de droga, por exemplo, de dinheiro que sustente esse vício. Então, por outro lado, se eu entendo, né, o que eu estou fazendo aqui, que eu estou no lugar que eu preciso estar, isso me traz uma resignação positiva, porque faz com que eu, dentro desse processo, entenda que eu faço parte de toda uma engrenagem. Então faz todo sentido, faz toda a diferença. Agora, se a vida é só essa, que tudo acaba aqui, tem tanta gente se dando bem aí, né? Vivendo, e vejam, os crimes deixaram de ser crimes onde a pessoa roubava para matar sua fome ou para sustentar sua família. Hoje as pessoas roubam porque eu tenho um iPhone 5 e eu quero ter um iPhone 6, porque o 5 já não me basta mais. Então eu roubo, né? Porque como é que ele pode ter e eu não posso? Então eu vou lá e busco isso. O contraponto disso é entender que apesar de existirem várias pessoas que vivem na criminalidade, quantas pessoas também vivem em posições mais humildes e que são pessoas que a gente às vezes, né, vê que vivem bem, que vivem de maneira digna. A maioria da população brasileira vive em situação, né, digna, são pessoas de bem, são pessoas que trabalham, que têm que batalhar todos os dias para sustentar a sua família. Dentro disso a gente está soterrado por essa impunidade, né, e pela nossa carência de leis que possam ser cumpridas. Mas se nós entendermos que nós somos um país jovem, se nós entendermos que nós estamos todos aqui passando por um processo evolutivo, a gente aos poucos então vai tentando perdoar e compreendendo que o único caminho que nós temos é tentar fazer esse país progredir. Não existe outra maneira, mas o fundamental é que dentro desse processo nós possamos entender: será que se eu estou passando hoje por um processo de dificuldades materiais, se eu estou passando por um processo de dificuldades existenciais, isso não tem relação com uma vida passada onde eu possa não ter agido tão corretamente e isso seja uma maneira de eu resgatar? Porque se eu me dei mal com o dinheiro nessa existência, né, digamos que eu seja um político e que tenha desviado dinheiro da saúde, nada mais justo do que na outra existência eu venha na fila do SUS, né, e ficar esperando para receber atendimento, e muitas vezes sofra com isso, para não ver o quanto, né, isso é importante. Então, não existe uma punição que seja definitiva, nós estamos sempre nesse processo de resgate para tentarmos nos aperfeiçoar. E é justo, então, que para resgatar isso a gente vem em determinadas posições. Como eu me porto nessa posição, independe, né, de como eu encaro a vida. Se eu entendo que eu estou nessa posição por minha necessidade,